Olá pessoal, Pastor Anderson Dantas aqui, eu pastoreio Alto Monte da Zion Recife e eu quero compartilhar algo com vocês sobre o perfil do adorador. Em 1 Samuel 16, versículo 13, fala da unção de Davi e que quando Davi ele é ungido rei, o Espírito Santo se apodera, se apossa de Davi. Mas logo em seguida, lá no versículo 14, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. E olha só, continuando. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então Saul ele diz assim aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Agora, aqui é interessante porque Davi, ele é ungido do Senhor ali. Ele recebe a unção do Senhor, o Espírito Santo se apossa dele e o nome dele depois começa a correr para os servos de Saul ali, né? Eles lembram de Davi pelas qualidades, pelo perfil que Davi tinha. Então, quando o espírito mau começava a atormentar Saul, eles identificaram isso e eles sugeriram que pudesse vir alguém para que trouxesse paz a Saul. E Saul fala: então me traz essa pessoa. E logo vem na memória deles quem? Davi, porque o perfil de Davi era o perfil perfeito para que aquele homem tivesse paz. E olha só o que diz lá no versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então aqui eu já tenho um perfil que é um perfil de um homem adorador, um perfil de alguém que é segundo o coração de Deus, e esse perfil é o que já está nos trazendo aqui evidências para que eu e você busquemos ter esse perfil, busquemos ser mais parecidos com esse perfil. Então o primeiro deles aqui diz assim, que sabe tocar bem. Lembra que eu falei aqui no começo dessa aula que aquele pastor ele compartilhou que muitas vezes nós sabemos fazer as coisas, mas será que o Senhor está ali? Então nós estamos falando que a excelência não está ligada apenas ao fazer bem, mas está ligado a nós fazermos com o nosso coração no lugar certo, com a nossa motivação certa e sempre honrando o Senhor. E é claro que nós temos que fazer bem, nós temos que tocar bem, mas o tocar bem não significa que é o suficiente. Esse é um dos perfis que nós temos que ter como adorador. Então se você canta, se você toca, procure fazer da melhor forma, se capacite para isso, faça o teu melhor. Se você toca um instrumento, continue estudando, não pare, para que você esteja sempre se aprimorando naquilo que é o teu chamado, naquilo que Deus te deu como dom e como talento, porque nós não podemos esquecer que tudo nós devolvemos para Ele. Então quando nós damos o nosso melhor, quando nós tocamos bem, quando nós fazemos bem aquilo que Deus nos deu como talento, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, olha só, eu não estou fazendo isso de qualquer forma, eu estou honrando o Senhor, eu estou sempre me aprimorando para que o Senhor continue sendo sempre evidenciado e glorificado através do meu chamado. Uma outra coisa que diz aqui no perfil é: ele era valente, vigoroso, homem de guerra. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando louvor e adoração e foi preocupante, foi uma experiência que não foi tão boa, mas eu lembro que uma pessoa ficou endemoniada no culto e eu comecei a sentir ali que parecia que eu estava carregando todo mundo nas costas e de repente quando eu olho para a banda, a galera que estava cantando já estava do lado do baterista com uma cara de medo, aterrorizados porque aquela mulher estava endemoniada. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, por isso que está tão difícil. Então eu estava vendo ali que pessoas que estavam servindo no Ministério de Louvor e Adoração, mas que ficaram com medo, né, ali de alguém que estava endemoniado, e naquele momento era o momento deles entrarem em guerra, em eles serem ousados no Espírito, usarem a autoridade, o chamado que Deus deu para eles, e eles irem para cima ali, sabe, ministrar com ousadia, com autoridade, e não ficarem atemorizados, aterrorizados. Então isso aqui é um perfil que não pode existir, mas o perfil que nós temos que ter é de sermos vigorosos, sermos fortes, sermos corajosos, homens de guerra. Olha só
que interessante que diz aqui em Salmo 112, diz assim: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, quando nós somos esses homens de guerra, esses valentes, nós não nos atemorizamos com as más notícias, continuamos confiando em Deus e nós sabemos da presença dEle que habita em nós, nós temos convicção daquilo que nós carregamos e é isso que nós queremos que seja evidenciado, a presença de Deus, a autoridade do Senhor e as pessoas sendo libertas quando nós ministramos o louvor e a adoração. Um outro perfil aqui interessante ele era prudente em palavras. Davi, ele era alguém que ele tinha sabedoria nas suas palavras, ele não saía falando qualquer coisa, ele também era um exemplo nas suas palavras. Sabe, uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes quando eu vou conversar com alguém de algum ministério de louvor e adoração, alguém que você percebe que parece que está oco por dentro, está vazio, você não tem profundidade, sabe? Então sai falando qualquer coisa, não tem palavra de Deus, não sabe o que é a palavra de Deus, não caminha buscando a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus. E eu estou tendo muita liberdade de dizer isso aqui, porque às vezes nós entramos naquele lugar, como eu falei no início, nós até sabemos como fazer as coisas, mas a presença de Deus está ali? Talvez não, talvez nós somos apenas músicos, mas realmente somos adoradores? Realmente nós temos buscado a intimidade com o Senhor, para que realmente quando nós abrimos a nossa boca, ou quando não seja apenas para cantar canções de adoração no momento de adoração, mas quando nós descemos do palco, do púlpito, descemos daquele momento de ministração de louvor e adoração e você vai conversar com as pessoas, você tem uma palavra para elas, você está cheio de Deus e você consegue ministrar a vida delas, não só em cima de um púlpito ministrando com teu instrumento, mas com as tuas palavras, porque você está cheio da presença de Deus, você está cheio de Deus, você está cheio de Bíblia. Será que nós temos sido essas pessoas? Será que nós temos tido também o cuidado no falar? Como nós temos agido quando nós não estamos com o nosso instrumento, ou quando nós não estamos com o nosso microfone? Será que nós somos aqueles que temos sempre uma palavra de Deus para alguém e sabemos como conversar com as pessoas? Isso faz parte também de um perfil de um adorador, a comunicação, ele carregar, sabe, a palavra de Deus na sua vida e ela ser algo que sai naturalmente e ministra as pessoas por onde ele passa. Então esse é um perfil também interessante. Aqui também ele fala de gentil presença, né, que sabe se portar, alguém que se veste bem, alguém que tem boa aparência. Então nós precisamos também ter esse perfil. Sabe, uma das coisas que eu entendo é que a forma como você tem conduzido, talvez até mesmo a tua vestimenta, a forma como você se porta nos lugares, isso é resultado de como tem sido a tua vida. Nós precisamos entender que um perfil também de um adorador é ele ter boa aparência, é ser alguém que as pessoas querem estar perto dela, porque ela aparenta ser uma pessoa que não só se veste bem, mas ela tem uma conduta de vida boa. Precisamos ter isso também como perfil na nossa vida. E agora aqui o mais precioso desse perfil que eu entendo é que o Senhor é com ele. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que o nome de Davi veio para aqueles servos e eles puderam falar de Davi para Saul, porque eles lembraram que Davi tinha todas essas qualidades, Davi tinha esse perfil, Davi era o homem certo, para que quando ele tocasse a sua harpa, o seu instrumento, ele ali traria paz, traria a presença de Deus, a paz do Senhor realmente entraria naquele lugar e mudaria aquele ambiente. Então aqui de uma forma muito rápida, muito simples, eu estou trazendo isso para vocês, para que a gente possa também olhar a nossa vida, analisar a nossa vida e identificar quais desses perfis está faltando. O que mais eu preciso buscar para que eu tenha realmente um perfil de um adorador? Para que quando eu pegar o meu instrumento, quando eu abrir a minha boca para cantar, ou quando eu não estiver ministrando em cima de um púlpito, mas eu estiver no meio do povo conversando com eles, eu ser essa pessoa que vai trazer a presença de Deus, que vai representar Jesus ali, que vai apresentar Jesus. Deixa eu terminar com um exemplo simples, mas um exemplo que aconteceu aqui na Zion, com um técnico de som. Eu ainda estava em São Paulo, aqui na Zion São Paulo, não tinha ido ainda para Recife, e veio um grupo de pastores para uma conferência nossa, e eles vieram passar o dia aqui na igreja para conhecer a nossa rotina. E eu lembro que eu subi lá no nosso templo, quem estava lá era um dos nossos técnicos de som.
E quando ele desceu para vir falar com a gente, eu os apresentei para ele. E sabe, ele começou a falar tanto de Deus ali. Ele começou a falar da presença de Deus. Ele começou a falar dos nossos momentos de adoração, de quanto nós valorizávamos a presença de Deus, não só no momento de louvor e adoração, mas quando nós estamos operando um som, quando nós estamos fazendo ali uma gravação. Tudo ali era para que um somasse com o outro, para que Deus fosse glorificado, para que as pessoas tivessem a melhor experiência com o Senhor. Ele começou ali a falar, e o que menos ele falou foi de som, o que menos ele falou foi de equipamentos de som, foi olha só os tipos de caixa que nós temos, olha a nossa mesa de som. Ele não entrou em nenhum desses assuntos. Chegou um momento que ele saiu, e aqueles pastores que estavam comigo, eles falaram assim, cara, esse aí é um dos técnicos de som? E eu falei assim, Ele falou, cara, o que menos ele falou pra gente foi da estrutura de som, e o que mais ele apresentou pra gente foi Jesus. Aqui está um exemplo de alguém que tem uma vida de adoração, que o que resplandece nele é a presença de Deus. A prioridade dele é o Senhor sendo evidenciado. Que esses perfis, eles sejam a tua busca, de você ser alguém prudente em palavras, seja homem de guerra, seja valoroso, que você tenha gentil aparência, que você tenha boa aparência, mas o principal, que o Senhor esteja em todo o tempo com você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos, Senhor, nos ensina, Espírito Santo de Deus, nos ensina a sermos assim como nós acabamos de ler na palavra do Senhor, termos esse perfil, termos essas características, segundo aquele homem que agradava o teu coração, Davi. Nós queremos sim, Senhor, agradar o teu coração. Por isso, ensina-nos a sermos melhores a cada dia. Senhor, dá-nos fome, sede, Senhor, desejo da tua presença, e que nós possamos fazer tudo honrando, glorificando o Senhor com excelência, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.